Josué capítulo 14. Essa palavra ficou ontem o dia todo no meu coração. E hoje pela manhã eu meditei mais um pouco nela. Josué capítulo 14, todos encontraram? O versículo 6 diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, o filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Quedes Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Quedes Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. E por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, o filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, o filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Amém. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quando eu olho para o ano de 2025, Senhor, eu vejo como uma montanha. E eu vejo janeiro como o início da montanha. E eu vejo o dezembro como o topo da montanha. E todos nós estamos iniciando a subida. Ainda estamos bem baixo, no pé da montanha. Eu sei, Senhor, que será uma montanha que tem os seus desafios próprios. Não são os desafios de 23, de 24. Serão os desafios do próprio ano de 25. Sei que serão momentos difíceis, alguns momentos desanimadores, haverá cansaço, haverá sobrecarga. Sei que em alguns momentos teremos que carregar as cargas uns dos outros, e talvez até carregar os outros nas costas. Mas o fato, Senhor, é que em todos os momentos eu sei que o Senhor estará conosco.
Eu sei que o Senhor nos dará a força necessária para o momento necessário. Eu sei que o Senhor nos ajudará. Nós ainda não sabemos como é o topo dessa montanha. Quando lá chegarmos, olharemos para baixo e veremos todo o trajeto que fizemos. Janeiro, fevereiro, março, até chegar no topo dessa montanha. A minha oração e o meu clamor nessa noite é que todos aqueles que aqui estão conosco, estão nessa subida, que todos eles cheguem ao topo dessa montanha. E que nós, ao olharmos para trás e para baixo, em dezembro, possamos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Eu estava ali agora há pouco orando, antes de vir para cá, enquanto os irmãos ministravam louvor, e eu estava pensando comigo assim: você já imaginou? Você já parou para pensar? Se cada palavra que você ouviu da minha boca, e não só da minha, mas dos demais pastores que passaram por essa plataforma, por esse altar, e ministraram sobre a sua vida palavras, se você tivesse colocado todas elas em prática, como você estaria hoje? Se cada palavra que você ouviu, cada pregação que você ouviu, cada mensagem que você ouviu, se você tivesse colocado aquilo em prática, como estaria a sua vida hoje? Porque quantas mensagens você ouviu durante o ano de 24? Palavras que nós nos debruçamos sobre elas, oramos. Quantas noites eu passei às vezes em claro orando por uma palavra. Houve um período que eu dediquei às quintas-feiras, de quinta para sexta, orando, para ministrar no domingo. Então não foram pregações assim, tipo, deixa eu ver o que eu vou pregar hoje. Deixa eu ver as tendências do YouTube. Não. Foram palavras direcionadas para a sua vida. Tanto é que um grande público, uma só palavra, e cada um ouviu a mesma palavra e saiu daqui: Deus falou comigo hoje. E o que Ele falou com você não foi o que Ele falou com o outro, o que Ele falou com o outro e o outro. Então, antes de começar a pregar, porque hoje, nessa noite, será derramado muitas palavras sobre a sua vida. Palavras que podem mudar completamente o seu destino, que podem completamente mudar o seu futuro. Palavras que podem direcionar você para que você vá nesse caminho até dezembro. E você consiga passar por todos os meses, por essa montanha a ser subida. 2025 começa assim, como uma montanha. E Josué, capítulo 14, nos fala justamente disso. O povo já tinha saído do Egito, já tinha peregrinado por 40 anos no deserto, e agora eles estão já dentro da terra prometida, e agora começa as divisões de terra, os assentamentos, as tribos receberiam as suas porções, os seus quinhões de terra. E nesse momento, então, que as terras estão sendo divididas, porque é assim que começa o capítulo 14, as divisões das terras do oeste do Jordão, vem um homem chamado Caleb. Ele diz para Josué: Josué, eu quero conversar com você. Eu estou com 85 anos. E você se lembra que há 45 anos atrás, quando eu tinha 40 anos, quando nós fomos, e aí ele fala baseado
no livro de Números, capítulo 14, a conversa de Josué 14, de Caleb com Josué, é baseada em Números, capítulo 14, quando Moisés envia 12 homens a espiar a terra e trazer um relatório para ele, e dos 12, 10 vêm com um relatório extremamente negativo e que custou um preço muito alto para Israel, que eles tiveram que ficar 40 anos no deserto. Apenas Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo, dizendo: olha, a terra verdadeiramente mana leite e mel, é uma terra produtiva, nós precisamos tomá-las. Mas os outros 10, eles defamaram a terra, eles diziam que a terra não era boa e que não valeria a pena, porque lá tinha gigantes. Então agora Caleb traz à tona esse assunto. Por quê? Porque todos aqueles 10 já haviam morrido. Aliás, não só os 10, mas toda aquela geração morreu no deserto. Toda a geração. Os filhos é que permaneceram vivos, e dos velhos, apenas Josué e Caleb estavam vivos. Apenas Josué e Caleb, desse povo aqui, foram os que viram o mar vermelho se abrir, o maná cair do céu, a coluna de fogo no céu, a nuvem de glória que estava sobre eles durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Somente eles. A água que saiu da rocha. E agora os dois têm uma conversa. E a conversa é a seguinte: Josué, você estava naquele dia. Moisés me prometeu as montanhas. E eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você me dê as montanhas. Eu sei que lá tem gigantes. Eu sei que lá estão os descendentes dos Enaquins. Eles estão ali. Eles guardam as montanhas. Mas não tem problema. Eu estou com 85 anos de idade. Moisés me prometeu isso, eu tinha 40 anos. 45 anos se passaram, e eu posso te dizer, Josué, a mesma força que eu tinha com 40 anos, eu tenho hoje com 85 anos de idade. A mesma disposição que eu tinha nos 40 anos, eu tenho hoje para entrar, subir, guerrear e tomar aquelas terras. E Caleb então disse: as montanhas são suas, faça como você quiser. O Senhor te deu através de Moisés, elas são suas. Essa é a mensagem, essa é a leitura da palavra. Caleb estava com 85 anos. Ele escolhe a parte mais difícil, o que é completamente o contrário de nós. Porque quanto mais velho, quanto mais o tempo passa, quanto mais velho nós ficamos, a tendência nossa, o natural, é procurarmos as coisas mais fáceis. Não, isso aí já passou, isso não é mais para mim, isso aí é para vocês que são novos. Eu já passei da idade, eu já dobrei a serra, né? Assim que fala, eu já dobrei a serra, isso aí é coisa para gente nova. Então, fiquem com essas coisas mais difíceis. O que eu tinha que fazer na vida eu já fiz, agora é só esperar a aposentadoria, e quando ela sair, então, vou comprar, eu vou procurar, eu vou alugar um rancho na beira d'água, comprar um barco e ir pescar e descansar. Geralmente esse é o discurso natural para as pessoas que estão envelhecendo. Mas Caleb quebra. Caleb nos quebra, né? Ele não quebra, ele nos quebra. Ele vai numa direção completamente oposta. Ao invés de Caleb buscar a tendência da zona de conforto, de fugir daquilo que dá trabalho, de ir para aquilo que é mais fácil, ele mostra que nunca foi sobre idade, mas é sobre mentalidade. Diga comigo, não é sobre idade,
é sobre mentalidade. Com 85 anos, ele diz, eu estou com 85 anos. Quando Deus me prometeu essa terra, eu tinha 40 anos. 45 anos se passaram e eu estou tão forte quanto há 45 anos atrás. E aí, quando eu lia esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, que disposição é essa? Que faz um homem de 85 anos se sentir como um homem de 40 anos. Eu fiquei pensando, que creatina foi essa que ele tomou? Que é isso? Que suplemento é esse? Que disposição é essa? Que mesmo com 85 anos de idade, ele escolhe a parte mais difícil. Não era apenas uma montanha, se eu posso dizer, uma montanha chamá-la de apenas. Não, eu não posso. Tomar uma montanha é algo difícil. Você vai ver nas guerras que eles sempre montam as bases no alto da montanha, porque tem uma visão privilegiada da chegada dos inimigos. Então ele procura uma montanha, e não era apenas uma montanha, se é que eu posso chamá-la de apenas, era uma montanha guardada por gigantes, que levava o nome até então do maior deles, o maior gigante, que é o texto vai nos falar de, em Arba, vai dizer o versículo 15, Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. Os gigantes estavam ali, e ele escolheu essa terra. 2025 promete ser uma montanha. 2025 será um tempo de subida. E todos nós que estamos vivos temos esse desafio de subir a montanha e de conquistar o topo. Porém, além da montanha de 2025, que nós teremos que subi-la, nós teremos que enfrentar gigantes que tomam conta desta montanha. A sua montanha pode ser uma cura, pode ser a realização de um sonho, uma formatura, uma família construída, uma família em paz. Eu não sei, sua vida profissional. Talvez quando você, naquela cartinha da virada de ano que você apresentou ali, na verdade, todos aqueles seus planos, na verdade, aquilo é uma montanha a ser escalada. É uma montanha a ser subida. E a minha oração é que Deus faça conosco o que Ele fez com Caleb. O texto lá de Números 14 vai dizer, não me rejeites da tua presença. Não é isso, isso é Salmo 51. Mas lá vai dizer que em Caleb havia um espírito, um outro espírito. Havia um espírito diferente nele. A minha oração é que nós venhamos ter esse espírito diferente. Nós venhamos ter um espírito que vem de Deus, um espírito que nos fortalece, um espírito de ânimo para subir essa montanha. Um espírito diferente, ele começa com uma boa, eu poderia dizer, opinião sobre si. Você tem opinião sobre muitas coisas. Você dá opinião sobre futebol, você tem opinião sobre cozinha, você tem opinião sobre política, você tem opinião até para quem não te pediu opinião. Mas a minha pergunta é, qual é a opinião que você tem sobre você? Ele não se escondeu atrás da idade para buscar conforto, ele não se escondeu atrás da idade para dizer que já não dava mais, mas ele diz que apesar de ter 85 anos, ele se sentia bastante jovem. Por quê? Porque Caleb era um homem que tinha uma autoestima resolvida, ele tinha uma boa opinião sobre si mesmo.
E esse homem que conquista montanhas, que eram habitações de gigantes, é o homem que antes de conquistar a montanha e antes de vencer os gigantes, primeiro ele conquista a si mesmo. Ele conquista a si mesmo. Você não vai conquistar as montanhas se você não conquistar a você mesmo. Você não vencerá os seus gigantes se você não vencer a você mesmo. Caleb nos mostra que é este homem que tem uma autoestima, um retrato interior bem definido, porque a sua autoestima, a sua autoimagem é o seu retrato interior, e o seu retrato interior é como você se enxerga. A pergunta é: se você pudesse tirar uma foto de você, do seu interior, como você seria nessa foto? Se hoje você pudesse tirar uma foto da sua mente, da sua mentalidade, aí eu não estou falando da sua massa de cérebro, mas eu estou falando da sua mentalidade, da sua personalidade, do seu estado mental, do seu estado de espírito, do seu estado emocional, como seria essa foto? Se você pudesse tirar essa foto hoje, como ela seria? Seria de um homem, de uma mulher, de cabeça erguida, pronto, preparado para enfrentar 2025, ou uma foto de alguém que está prostrado, desanimado, dizendo as piores coisas: esse ano será um ano difícil, eu acho que eu não vou conseguir me manter no meu ramo de negócio, eu acho que eu não vou dar conta, eu não sei como será a minha família. Como seria essa foto hoje? Porque a foto que Caleb tira é a foto que diz o seguinte: estou com 85 anos, há 45 anos atrás Deus me prometeu a montanha, e tal qual era a minha força, ela é hoje. Que venha a montanha de 25, que venha os Enaquins, que venham os gigantes, eu estou pronto. Qual é a sua foto? Essa é uma boa pergunta. Como é que você se enxerga? Como é que você se define? Porque muitas das nossas orações, elas não são ouvidas, porque no fundo, nós não nos sentimos merecedores. Tem muita gente que quer uma cura, mas não se sente merecedor da cura. Tem muita gente que quer ter um casamento abençoado, mas não se sente merecedor de um casamento abençoado. Ele olha para o casamento dos seus pais e diz: os casamentos dos meus pais foi isso aí mesmo, então se eu tiver da mesma forma, tá bom. Sabe, como é que você se define? Como é que você se enxerga? Será que você não está vivendo o oposto de Caleb? Enquanto Caleb diz: eu tenho 85 anos, mas a minha força é de alguém com 40. Ou será que você é alguém com 40 e dizendo: eu estou com 40, mas eu estou vivendo como se eu tivesse quase 100? Desanimado, prostrado, eu não tenho plano, eu não tenho sonho, eu tenho o dia de hoje e o dia de amanhã, é viver o dia a dia da vida. E assim, será que é assim? Como que a sua foto, ela determina? Qual é a sua opinião sobre si mesmo? A sua autoimagem, ela dirige a sua vida. O que você pensa sobre você define o seu futuro. A sua opinião sobre si revela o quão próximo ou quão distante você está de Deus. Se Deus quer trabalhar em nossa vida, uma das primeiras coisas que Ele trabalha é na nossa autoestima. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 6, você vai encontrar um homem chamado Gideão, que estava dentro do lagar. Lagar, para quem não sabe, era um buraco furado, cavado numa rocha, aonde eles jogavam a uva, e ali eles pisavam a uva, e aquele suco se transformava depois no vinho. Ele estava no lagar malhando trigo. E aí quem é da roça sabe do que eu estou falando. Nós não temos trigo na nossa região, mas nós temos feijão.
que é bater feijão. Não sei se você já teve essa triste, essa experiência, né? Que você sai com a mão bem cheia de calo e bater feijão não é fácil, é naquele sol. E você precisa de espaço para isso. Malhar o trigo precisa de espaço. Agora imagine ele tentando fazer isso num cubículo, escondido dos midianitas. E aí então Deus diz, eu vou usar Gideão. E quando Deus diz, eu vou usar Gideão, ele encontra Gideão escondido, acovardado, amedrontado. Sabe qual foi a primeira palavra que o anjo disse para ele? O Senhor é contigo, homem valente. Quando ele ouve isso, eu fico imaginando essa cena, e o Senhor diz, o anjo diz, o Senhor é contigo, homem valente. Ele deve ter olhado para trás e falado assim, quem que ele está falando? É homem valente? Tem mais alguém aqui além de mim? Não, é com você mesmo. Ou seja, a primeira coisa que Deus faz é levantar a autoestima daquele homem. Porque aquele homem estava com a autoestima dele estava muito baixa. Porque ela estava baseada nas circunstâncias, ela estava baseada naquilo que os seus olhos estavam vendo, daquilo que eles estavam vivendo, e de repente o anjo dá uma palavra vinda do céu. A nossa alto ou baixo estima, ela não deve estar baseada naquilo que acontece diante dos nossos olhos, mas daquilo que é dito do céu sobre nós. E agora o anjo diz, o Senhor é contigo, homem valente. Isso é poderoso, porque se você sabe quem você é, você sabe para onde ir. Autoconhecimento é poder. Caleb chega para Josué e diz, eu quero a minha montanha. Eu quero a minha montanha. Ele creu. E porque ele creu, ele agiu. Quem de fato crê, age. Por quê? Porque crer é um verbo, e verbo pede ação, exige atitude. A montanha é minha, eu vou para lá, não tem problema. Caleb, ele não envelheceu espiritualmente. Aos 85 anos de idade, ele busca adrenalina novamente. Dá-me a minha montanha. Sabe por quê? Porque a vida espiritual, ela não para. Ela não para. Olha aí Josué capítulo 14. Olha só o que vai dizer o versículo 10. Quando ele pede a montanha. Eu vou ler o 9. Por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos atrás que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Olha o versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo. Diga comigo, o Senhor manteve-me vivo. Uma outra tradução vai dizer, o Senhor me conservou em vida. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero a montanha. E por que eu quero a montanha? Porque o Senhor me conservou vivo. Porque o Senhor manteve-me vivo. O que ele está dizendo é, se eu estou vivo, não importa se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 45 anos, o Senhor me fez uma promessa. E se eu estou vivo, é porque Deus tem algo para realizar através da minha vida. Você já se deu conta disso? Se você está vivo, é porque Deus ainda não terminou o que Ele tinha com você. Se você está vivo, Deus está te dando uma oportunidade de fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Se você ainda está vivo, é porque as promessas de Deus ainda vão se cumprir na sua vida. Então a sua postura, talvez, é que tenha impedido as coisas de acontecerem. Caleb, ele
tem postura. Estou com 85 anos, fazem 45 anos que eu recebi uma promessa. Não importa a minha idade, o que importa é que eu estou vivo. Levante sua mão alto, diga comigo: não importa a minha idade, o que importa é que eu estou vivo. Não é sobre idade, não é sobre ter ou não ter saúde, não é sobre ter ou sobre não ter os recursos necessários, não é sobre, eu tenho filhos pequenos, eu não posso ainda, porque os meus meninos me atrapalham, eu tenho que ficar. Não é sobre isso, é sobre eu estou vivo. Posso ouvir um amém? Eu estou vivo. Não é sobre eu estou endividado, não é sobre se a minha conta bancária está no vermelho, não é se eu estou desempregado, não é se eu estou passando por uma crise conjugal, não é se eu estou enfrentando um problema comigo mesmo, não é sobre isso. Tudo isso são muletas que nós usamos como desculpas para justificar ficarmos parados, neutralizados na nossa zona de conforto. Não é sobre isso, é sobre eu ainda estou vivo. O Senhor me conservou vivo. Independente da sua idade, quantos colegas seus, colegas de infância, colegas de escola, que já não estão mais nessa vida, que já partiram desse mundo? Todos nós temos, tanto quem está com os seus 85 como Caleb, como quem tem 15 anos de idade, 20 anos de idade, já perdeu amigos. Então não é sobre idade, é sobre estar vivo. O que me dá força é me levantar pela manhã, olhar no espelho e dizer: eu estou vivo. A esperança para a árvore que fora cortada, no tempo, na estação certa, os seus rebentos brotarão. Sabe, Caleb, ele está ensinando isso para mim e para você. Eu estou com 85 anos, ele está dizendo: eu não tenho direito de dar desculpas. E quando se fala de dar desculpas, eu me lembro de um pastor batista, um pastor norte-americano chamado Martin Luther King. Foi um pastor muito conhecido, e em uma das suas frases ele disse o seguinte: se você não pode voar, então corra. Se você não pode correr, então ande. Se você não pode andar, então rasteje. Mas de qualquer forma, continue seguindo em frente, porque você está vivo. Você está vivo, o Senhor tem conservado a sua vida. Independente se você tem ou não saúde, se você está enfermo, não depende disso. Depende de Deus, eu estou vivo. E quando esse homem toma a montanha, o último versículo do capítulo 14, sabe qual é? E a terra teve descanso da guerra. Essa é a palavra, é a promessa se cumprindo na vida dele. O que eu aprendo com Caleb e o que eu aprendo com as montanhas que virão para mim é que eu devo me movimentar. Mexa-se. Você precisa se movimentar. Você precisa criar movimento em direção àquilo que você procura, em direção à escalada. Movimente-se em direção à sua montanha. Foi o que Caleb fez. Deus está dizendo: siga. Através de Caleb, Deus está dizendo para mim e para você: siga para além de onde você pode controlar. Siga para além de suas forças. Siga para além de suas habilidades. Siga para além de seus confortos, para além de suas comodidades, porque só assim você conhecerá o meu poder. Só assim você conhecerá a minha sabedoria. O grande problema e o nosso desespero surgem quando eu e você focamos os nossos olhos
naquilo que nós somos incapazes de fazer. É por isso que a vida trava, porque nós colocamos os nossos olhos naquilo que nós somos incapazes de fazer. E quando a gente olha para algo que a gente é incapaz de fazer, a gente faz uma lista de desculpa. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho idade, eu não tenho força, eu não tenho saúde, eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho, sabe? E Caleb tira-nos da zona de conforto. A esperança nasce quando nós colocamos em quem Deus é e no que Ele pode fazer. O versículo 12 diz assim: dê-me a montanha, pois a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Se o Senhor estiver comigo. Ele usa duas vezes. No início da frase ele diz: o Senhor me prometeu. Se o Senhor estiver comigo. Não é sobre você. Nunca foi sobre você. Nunca foi sobre a sua conta bancária. Nunca foi sobre o seu recurso financeiro. Nunca foi sobre a sua capacidade intelectual. Nunca foi sobre a sua saúde. Nunca foi sobre a sua família. Nunca foi sobre você. Tudo é com base nele, por meio dele. É a força dele, é a promessa dele. Quando você vive isso, você vê milagre o tempo todo na sua vida. Porque você diz: eu não sei como é que essa pessoa foi aparecer no meu caminho. É Deus que colocou. Ontem eu estava vendo uma matéria que eu achei impressionante. Um moço, eu não me lembro o nome do esporte, mas é no mar e usa tipo um paraquedas, não sei o nome daquilo. E usa tipo também uma coisa que ele vai esquiando. E o cara comprou uma câmera e foi testar a câmera. Vocês viram isso? Foi testar a câmera. E ele entrou no mar, foi testar a câmera, voando e sei lá, o paraquedas voando e ele levando ele com a força do vento nas águas. E ele vai para o alto mar, ele sai da parte da arrebentação da maré. E ele se depara com uma menina de 15 anos que as ondas já tinham levado ela para o alto mar. Aí que a gente fica pensando, como é que esse cara... Isso já era 5h40 da tarde. Já estava anoitecendo. O que esse cara foi fazer lá? Como que ele foi parar naquele lugar, naquela hora? E quando ele vê aquela adolescente se debatendo, já cansada, ele então manobra ali o seu equipamento e vai em direção a ela e tira aquela menina que já estava em alto mar. Tem uma explicação para isso, senão ele. É ele. Quando o Caleb diz: dá-me a montanha, não tem problema se lá tem gigante. É claro que com 85 anos ele não estava baseando na força dele. Ele estava baseando-se na força do Senhor na vida dele. Ele estava se movimentando para aquela direção. O nosso chamado é para o movimento. O nosso chamado é para o movimento. Por isso que Jesus, em João, capítulo 14, você conhece bem, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vem, porque eu sou o Pai, Ele é o Pai. Ao Pai, senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho. Sabe como os discípulos eram chamados antes de serem chamados de cristãos? Você já leu o livro de Atos dos Apóstolos? Eles eram chamados como os homens do caminho. O nosso chamado em Cristo é entrar no caminho. E ninguém que entra no caminho entra para ficar parado, entra para se movimentar. Então o seu chamado é para movimento. Nós somos chamados para colocar o pé na estrada. Então não fique preso no passado,
mesmo pelas coisas boas que já te aconteceram. Tem gente dizendo, como é bom aquele tempo, como era bom naquela época. Eles esqueceram que Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você tiver saudade das coisas antigas, eu quero te ensinar a ter saudades das coisas que irão acontecer, porque o que está por vir é muito maior do que o que já aconteceu na sua vida. Essa é a nossa fé. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que Ele fez ontem, Ele faz hoje, Ele fará maior amanhã. Coisas maiores estão por vir. Eu tinha 40 anos e era forte. É o que Ele está dizendo. Eu não tenho saudades daquele tempo. Eu estou com 85 anos e estou tão forte como quando eu tinha 40 anos. É isso que Ele está dizendo. Mas quantas pessoas estão envelhecendo no espírito? Já não sentem o mesmo calor, já não sentem a mesma fé, já não sentem o mesmo entusiasmo, já não sentem a mesma coragem. Sabe, eu tive um momento de tanta alegria aqui hoje, quando eu olhei para o chão, porque eu achei isso aqui, ó. Isso aqui é um marcador de texto para leitura da Bíblia. E eu fiquei sem. E achar isso aqui no chão me deu uma alegria. Falei, opa, graças a Deus achei um. Porque eu estou lendo, eu preciso marcá-la aqui. Por que eu estou dizendo isso? É uma coisa simples, não é? Porque me falaram que tinha acabado, não sei se acabou. É uma coisa simples, mas me deu alegria. Por quê? Porque amanhã eu já vou preencher todas as passagens da Bíblia que eu já li aqui hoje. Então nós somos chamados por um movimento, nós somos chamados para caminhar. Caleb sabia que a sua força estava em Deus, nos braços de Deus. Ele sabia que ele não podia contar com a sua idade, com a sua força. Por quê? Isso me lembra uma frase de Rick Warren, quando ele diz, você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. E o que me ensina aqui, é que Caleb, ele usa a língua para mudar o rumo da sua vida. Ele só está sendo citado aqui hoje, e em vários lugares se pregará sobre isso. Por quê? Por causa das palavras que ele usou naquele dia. Palavras são muito importantes. E nós precisamos mensurar aquilo que nós estamos dizendo. Provérbios capítulo 6, versículo 2 diz, estais enredado com as palavras da tua boca, estais preso com as palavras da tua boca. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tiago capítulo 3 diz, a língua também é um fogo, sim, a língua é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza. Olha o que a Bíblia diz, que a língua inflama o curso da natureza. Diga comigo, a língua inflama o curso da natureza. Sabe o que é isso? A Bíblia está dizendo que a língua, ela muda o curso da natureza. E o que é mudar o curso da natureza? Deus tem planos para a sua vida. Deus tem projeto para a sua vida. Deus tem sonhos, Deus tem promessas, Deus tem milagres. Mas a língua muda o curso e faz você não viver. Mudar o curso da natureza é alterar aquilo de bom que vai acontecer com você. E ali, quando você abre a boca, você amaldiçoa. A língua muda o curso das coisas, afeta o seu futuro. As suas palavras vão no seu futuro e diz, vai dar errado, e condiciona sua mente para o pior. Aí quando acontece, você diz, eu já sabia. Mas já sabia por quê? Porque você amaldiçoou, porque você usou a sua boca, porque você usou a sua língua. Você pode não ter uma fé maior que as suas palavras. A sua fé, ela não é maior do que aquilo que você fala. A nossa conversa
ela mostra o tamanho da nossa fé. Marcos capítulo 11, 23 diz: porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, olha só, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Tanto Paulo, quando ele diz lá em 2 Coríntios, por isso criei, por isso falei, nós também cremos, por isso também falamos. Eu aprendo que nós podemos profetizar os destinos com as nossas palavras. Nenhuma profecia, nenhuma, tem tanto poder sobre a sua vida do que aquela que sai da sua boca. A Bíblia vai dizer lá no livro do profeta Isaías, capítulo 65, olha o que diz o texto: de modo que aquele que abençoar, se abençoar na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. Guarde esse versículo. Aquele que se abençoar. Aquele que se abençoar. Diga comigo, eu preciso me abençoar. Me abençoar. Diga, eu preciso me abençoar. Só que qual que é o problema? É que muitas vezes nós não nos abençoamos. Pelo contrário, nós o tempo todo nos amaldiçoamos. Nós falamos coisa ao nosso respeito. Sabe, tem gente aqui que ele nem precisa do diabo. Ele já faz o serviço do diabo. Ele a si mesmo se amaldiçoa. Ele a si mesmo declara um monte de palavra e um monte de coisa ruim sobre a vida dele. O diabo tira férias com ele. Porque ele não precisa de ninguém para amaldiçoá-lo. Ele a si mesmo já faz esse serviço. Enquanto a Bíblia diz, aquele que se abençoar. E foi justamente isso que Caleb fez. Sabe, muitas vezes nós nos passamos por determinadas situações, circunstâncias na vida, que nós precisamos mudá-las. Em Gênesis capítulo 35, a esposa de Jacó estava grávida, Raquel, e a Bíblia diz que ela morre no parto. Quando ela dá à luz, ela morre. E o texto diz que, antes de morrer, ela diz, o meu filho se chamará Benoni. E Benoni significa filho da minha dor. Ela colocou o nome no filho de filho da minha dor. Mas Jacó, imediatamente, olha o que a Bíblia diz. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, Jacó chamou-lhe Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Não, você não vai se chamar Benoni, você não vai chamar filho da dor. Benjamim significa filho da minha felicidade, filho da minha destra, filho da minha força. Não é filho da dor, mas filho da minha felicidade. Jacó diz, não, você não vai se chamar Benoni, você vai se chamar Benjamim. Ou seja, Jacó, ele muda o curso da vida, daquilo que seria filho da dor, agora é filho da felicidade, é filho da força. A pergunta que eu te faço é, qual nome você tem dado às circunstâncias ao seu redor? Qual nome você tem dado àquilo que você tem vivido? Qual nome? Você tem passado por circunstâncias e você tem dito, essa circunstância significa o meu fim, essa circunstância significa a minha destruição, essa circunstância significa o meu caos. Ou você está dizendo, não, pode ser que o mundo diga que é o fim, que é o caos, o mundo está falando que é Benoni, mas eu vou chamar de Benjamim, filho da felicidade. Pastor Samuel botou o nome no filho de Benjamim, né? Está vendo que bênção? Não é Benoni. É Benjamim, filho da felicidade. Aprendeu? Você já sabia, né? O filho da minha força, o filho da felicidade. É você dar destino com sua boca. Eu vou ler a última passagem bíblica. Aliás, a penúltima. Em João capítulo 9, havia um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha, presta atenção. Jesus está caminhando com os seus discípulos. Ali tem uma circunstância, ali tem uma situação. E os discípulos veem aquela situação do homem cego, e eles dão um nome para aquela situação. Eles dizem assim: quem pecou? Quem pecou para que este nascesse assim? Seus pais? Quem foi? E Jesus imediatamente muda aquela colocação. E Jesus diz: nem seus pais pecaram, nem ele pecou, mas ele nasceu assim, para que nele se manifeste a glória de Deus. Quem está aprendendo aí, diga amém. Jesus mudou a situação. Não é culpa de pai, não é culpa de mãe, não é culpa dele. Isso aconteceu para que manifeste-se a glória de Deus. O nome disso é testemunho. Aquilo que eles estão dizendo que é o seu caos, que é o seu fim, que é a sua destruição, você vai falar: não, isso não é caos, isso não é destruição, isso não é fim. O nome disso é testemunho. Testemunho para a glória de Deus. Isso vai se transformar num testemunho da minha vida. Caleb me ensina muito. Nós precisamos olhar para a circunstância com os olhos de Deus. O que me chama a atenção em Caleb é: se quisermos conquistar a montanha de 2025, nós devemos ter uma identidade firmada nas promessas de Deus para a nossa vida, e não nas circunstâncias. Porque aos 85 anos, ele tem a escolha de buscar uma aposentadoria, de seguir a vida dele de aposentado, mas ele opta por subir a montanha dominada por gigantes. Por quê? Por que aos 85 anos ele faz isso? Por causa de Números, capítulo de número 14. Albert Einstein, ele tem uma frase muito famosa. Ele diz assim: uma mente que se expande jamais volta ao seu estado, ao seu tamanho original. Uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original. Isso explica, humanamente falando, cientificamente falando, por que Caleb, aos 85 anos de idade, escolhe montanhas com gigantes. Isso ensina. E o que ensina? Por quê? Porque em Números capítulo 14, ele diz: tá, vamos enfrentar esses gigantes, vamos entrar na terra prometida. A mente dele estava expandida para destruir gigantes. E a mente que se expande, ela não volta ao seu tamanho original. Por exemplo, você tem dificuldade talvez de correr 3 quilômetros, 4 quilômetros. O dia que você conseguir correr 10 quilômetros, você vai falar: 5 quilômetros é muito fácil. Por quê? Porque sua mente expandiu. Você não consegue levantar 20 quilos de peso. O dia que você levanta 30 quilos, você fala: levantar 20 é fácil. Por quê? Porque a sua mente expandiu. Você anda a pé. O dia que você compra uma bicicleta, sua mente expande. Você fala: eu não ando a pé mais nunca. Aí depois você compra uma moto, você fala: não quero saber mais de bicicleta, só se for para fazer trilha. Aí depois você compra um carro, você fala: não quero mais saber de moto. E daí daquele carro você melhora de carro. Você já percebeu que a tendência é só melhorar? Por quê? Porque a mente expandiu. E quando a gente olha para Números capítulo 14, ele diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo. Isso é Caleb dizendo: não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Alguém disse: Caleb, lá tem gigante, tem homens de 3 metros de altura. Ele diz: é um pão de 3 metros que nós vamos devorar. A mente se expande. Não diferente é com a vida espiritual.
quando você tem experiências com Deus, a mente se expande. Você quer mais, você quer mais, você quer viver mais, você quer sempre algo maior. E em Deus, eu te digo, não existe limite. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que dizer do Evangelho de João, quando Jesus diz: aquele que crer em mim fará obras maiores do que estas. A minha oração é que em 2025 não haja limites para você, que você possa expandir, que você possa ter a mente de Caleb, uma mente expandida pelas promessas de Deus, uma mente que se expande nas promessas deste livro chamado Bíblia. E quem perdeu isso aqui vai ficar sem, que eu já achei é meu agora. Vou levar. Vamos nos colocar em pé. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Eu comecei essa reunião fazendo uma pergunta. Se você tivesse colocado em prática tudo aquilo que você ouviu no ano de 2024, como seria a sua vida? Você está tendo uma oportunidade. Você ouviu uma palavra hoje que pode mudar a sua vida. Você ouviu uma palavra hoje que pode mudar o seu destino. A pergunta é: o que você vai fazer com essa palavra? O quê? Mais uma pregação? Ficou mais inteligente depois que ouviu isso? Adquiriu mais informação? Ou vai colocar em prática? Você vai sair daqui dizendo: eu sou um Caleb. Não importa a montanha, não importa os gigantes, a minha mente está sendo expandida pela palavra de Deus. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você.